Posso começar, Ramon? Por favor. Quando quiser. Deixa eu aumentar um pouco o áudio aqui. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Ramon. Bom dia. Só para testar o som. Bom, vamos começar então. Tá ouvindo legal? Eu vou só introduzir você, Ramon. O Ramon, ele é um amigo meu, ele fez doutorado em São Carlos. O Ramon, ele é físico de formação, ele é bacharel em física, né? Fez mestrado também em física, fez doutorado em física no Instituto de Física de São Carlos, da USP de São Carlos. Nesse tempo eu estava lá também, né? Aí daí que eu conheci o Ramon. E o Ramon se despontou muito depois da sua formação. Por isso que eu trouxe ele para contar um pouco mais sobre as suas passagens, e acho que ele também vai introduzir um pouco do que ele faz. E muito obrigado, Ramon. Foi muito bom receber você aqui como palestrante. É sempre um prazer aí desenvolver algo com você. Poxa, obrigado pelo convite. O prazer é meu, realmente. Só para dizer também, a professora Rita está aqui, da disciplina de inteligência artificial, e alguns alunos dela também. Poxa, muito legal. Eu tô tendo um feedback. Se puder deixar o microfone desligado, por favor, só abrir caso... É isso, senão... Pô, obrigado, gente. Queria agradecer ao Marlon pelo convite. A gente trabalhou... A gente trabalhou durante o doutorado, né? Tanto eu quanto ele, a gente estava fazendo doutorado ao mesmo tempo lá no Instituto de Física de São Carlos, na USP. E a ideia de hoje, assim, pelo que ele me descreveu, é mais uma mesa redonda do que realmente uma apresentação. Eu fiz alguns slides só para falar, assim, quem está aqui falando com vocês, né? Para vocês entenderem um pouco de onde eu vim, de quais formas. Lucas, você pode, por gentileza, fechar o microfone? Não, sem problema. Desculpa te interromper, eu só vou ligar aqui o outro som, me esqueci de ligar o som da casa. Só um segundo. Ah, claro. Fica à vontade, desculpa. Boa. Mas para falar de onde eu vim, né? E como que eu cheguei onde eu tô agora. Para vocês me conhecerem mesmo, mas a ideia é de que vocês possam me interromper. Não será uma interrupção. Vocês possam parar e me perguntar coisas a qualquer momento. Aqui esses slides são poucos, só para dar uma introdução, talvez fazer uma provocação, e a gente segue em frente. E aí, eu fiz questão de falar um pouco sobre mim, e às vezes a gente fala, eu sou minha profissão, né? Pô, gente, o que eu realmente sou, assim, eu sou escalador, eu amo estar na montanha. Eu gosto bastante de fazer escalada esportiva. Ultimamente eu tenho me envolvido bastante em escalada tradicional, de ficar o dia todo ou mais de um dia numa parede. Eu também sou mergulhador, eu tenho uma certificação de nível profissional para mergulho autônomo. E quando eu não estou tentando me matar, segundo meus amigos, eu preciso trabalhar para pagar as contas. Então, comentando aqui um pouquinho sobre a minha carreira acadêmica, que é o que o Marlon já falou. Eu fiz o bacharelado em Física lá na Federal do Paraná, em Curitiba. Depois, a única diferença, eu fiz o mestrado, na verdade, foi em Engenharia e Ciência de Materiais lá também. Tive essa preocupação de abranger um pouquinho a minha formação, não foi muito, mas foi um pouco. Depois, o doutorado lá na USP, no campus de São Carlos, que foi onde a gente se conheceu. Eu cheguei a fazer mais ou menos um ano de um pós-doc em Física também lá. Mas mais ou menos nessa época eu acabei migrando da academia para trabalhar em empresas. Eu fui, por acidente, parar nessa área de ciência de dados. Na verdade, ali por essa época do final ali do doutorado, do meu pós-doc, estava muito forte já o termo machine learning. Eu não tinha ideia do que era isso. Tinha
essa buzzword, assim, né? Machine learning, ciências de dados e tal. Quando eu de fato fui entender o que que era, eu vi que tinha um overlap enorme com coisas que eu tinha feito no doutorado, pós-doc. Eu só não dava esse nome, né? A gente fazia modelagem, otimização, um punhado de coisas que eu vejo que tinha um overlap enorme com essa área. Mas enfim, eu acabei indo, quando eu saí desse pós-doc, eu acabei vindo aqui para a cidade de São Paulo. Eu entrei num time de pesquisa e desenvolvimento, era um time bastante focado em ciência de dados. E acho que foi nesse momento assim, eu tive muita a oportunidade de me desenvolver em coisas que eram mais hard tecnologia. Então, aprender a usar um ambiente de cloud, de computação em nuvem, aprender a, de fato, fazer programação, fazer um código produtivo, né? Diferente daquele código que você vai executar na sua máquina ou no seu cluster e se funcionar uma vez está ótimo. Então, eu acho que eu acabei tendo bastante a oportunidade de me desenvolver no domínio das tecnologias que são importantes, né? Aprender. Eu já programava em Python, mas era de uma maneira muito freestyle, assim. Eu mesmo entendia, eu mesmo pensava no estilo de código que eu ia escrever. Essa aqui é minha gata, ela vai tender a participar da conversa bastante aqui. Eu saí dali, eu acabei indo para um cargo de especialista em engenharia de machine learning. Então aqui eu não me envolvia tanto com modelagem, eu trabalhava mais com a parte de entrega desses modelos, né, a parte de engenharia de software da solução de machine learning. Então isso foi no Experian Data Labs. Os Data Labs da Experian são centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento. E nesse caso, aqui no Brasil, a Experian, ela controla a Serasa, então eu estava alocado fazendo a entrega de soluções para a Serasa. Depois disso, eu passei um tempo como cientista de dados sênior no Nubank. No Nubank, eu trabalhava bastante com a parte de atribuição de limite de crédito. Então, quanto de crédito eu vou dar para o cartão de uma determinada pessoa, enquanto a gente precisa considerar algumas componentes, né? Se eu te dou limite a menos, isso limita os seus gastos, pode fazer com que você nem use aquele limite porque você migra para um outro cartão que te dá um limite mais adequado com o seu perfil. Se eu te dou limite a mais, eu estou provisionando uma grana que eu não estou investindo, né? Então, legalmente, quando eu te dou 5 mil reais de limite de crédito, eu tenho que provisionar uma fração dessa quantia frente ao Banco Central. Além disso, a gente entra com componentes de perda, né? Qual o risco da pessoa ficar inadimplente e caso ela fique inadimplente, qual vai ser a severidade desse evento? Ela vai terminar devendo 12 reais ou ela vai terminar devendo 25 mil reais? Então são algumas componentes que a gente considera nisso. É uma área super grande, né, a parte de dados para crédito. Bom, depois disso eu fui trabalhar como especialista em ciência de dados numa startup. Essa startup acabou não dando certo, então eles fecharam. Daí eu migrei para a Nutrien. A Nutrien é uma empresa canadense que trabalha no ramo de agricultura, então insumos agrícolas. E eu trabalhei como líder técnico tanto da área de ciência de dados, engenharia de machine learning e engenharia de dados. E a gente até pode discutir um pouco sobre essas diferentes áreas depois. Eu não preparei uma apresentação específica para isso. Finalmente, eu acabei deixando a Nutrien e vindo para a empresa onde eu trabalho hoje em dia, que é a Dell. E aqui na Dell eu tenho esse cargo de Data Science Senior Advisor, como é um conselheiro sênior de ciência de dados. E é isso que eu faço aqui hoje em dia. Então, atualmente, o produto que a gente está entregando aqui, que a minha área está entregando, é um produto para resolver resolução de entidade
com clientes. O que é resolver entidade, né? Clientes entram na Dell por diferentes caminhos. Então, pode ser que eles fizeram contato por um vendedor, pode ser que eles simplesmente usaram o site, fizeram uma compra de servidores, etc. A gente está falando de empresas que compraram, por exemplo, conjunto de servidores para eles usarem on-premise, para eles terem esses servidores em mãos e usarem esses servidores para as aplicações deles. Mas tem uma infinidade de caminhos e isso pode resultar que vários clientes fiquem duplicados na nossa base. Então, imaginem, por exemplo, a empresa Coca-Cola comprou um punhado de servidor da Dell e mandou entregar no escritório deles por causa que eles têm alguma solução e eles precisam dessa tecnologia lá. Pode ser que a gente tenha cadastros duplicados, escrito Coca espaço Cola, Coca-Cola junto, Coca-Cola com tracinho. E isso ainda é um caso muito óbvio, muito simples, da gente entender que são todos a mesma coisa, são todos a mesma empresa, mas além do mesmo escritório que está cadastrado duplicado, a gente tem o escritório local na cidade de São Paulo, a gente tem a fábrica no interior de São Paulo, a gente tem uma sede global nos Estados Unidos. E o nosso desafio é construir o grafo de hierarquias desses caras, por causa que o HQ da Coca-Cola, né? Eu peguei eles como exemplo, mas o HQ da empresa pode ver todos os assets que as subempresas deles têm, mas isso não pode subir no grafo. Então, é um grafo com direção, né? O escritório local não pode ver todos os assets que o headquarters tem. Então a gente tem que construir, de alguma forma, uma hierarquia. Isso é feito tanto com um monte de processamento de texto, quanto isso também é feito para a gente entender endereços, né? Isso também é feito com um enriquecimento com inúmeras bases externas que a gente usa e que a Dell contrata. Bom, então é isso agora. E, assim, eu pensei que seria justo eu incluir alguns slides que pelo menos tocassem no que era para ser o assunto. Por enquanto eu estava falando sobre mim, mas tocassem no que era para ser o assunto da palestra. E eu comecei a pensar em como construir uma carreira em IA. Mas cada vez que eu fazia e planejava as coisas que eu estava pensando em falar, eu fui riscando e indo para algo menos específico, né? Eu pensei, pô, talvez não seja exatamente em IA, talvez isso possa se abranger para dados, mas talvez para tecnologia, mas no fim do dia, eu acho que a gente tem um público aqui hoje que já está num nicho que me permita simplesmente falar uma carreira. E quando eu penso em construção de uma carreira, pô, gente, tem um monte de coisas que a gente não controla. Então, cada um está vindo de um lugar, assim, uma pessoa pode ter acesso a certos contatos, a certas oportunidades, pode ter certos privilégios, talvez, poxa, eu precise trabalhar o dia todo e só tenha tempo para estudar à tarde e da noite. Então, assim, é claro que essas coisas todas, elas são dadas e a gente não pode controlar, mas tem algumas coisas que a gente pode controlar parcialmente, né? Então, mesmo essas coisas que eu falei sobre contatos e oportunidades, eu coloquei elas sob o podemos controlar parcialmente, porque eu acho que vocês vão ter a oportunidade, numa universidade do nível que é a Unesp, vocês vão ter oportunidade de construir relações com professores, com pessoas de empresas, seja através de estágios, cursos, visitas. Então essas coisas vocês podem influenciar, tá? Não tem um controle completo como nada, mas eu acho que uma coisa que para mim é uma mensagem que eu acho que eu teria gostado de ouvir lá atrás quando eu entrei para fazer a graduação, e que talvez seja uma visão pragmática demais sobre o curso,
sobre um curso de graduação ou qualquer tipo de curso que você esteja fazendo ou tipo de formação que você esteja fazendo, mas que aquilo é um treinamento. Então, no fim do dia, talvez a coisa que você mais tenha controle sobre são esses músculos que você vai desenvolver durante esse treinamento que vocês vão ter ao longo dos próximos anos. E o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Era muito comum eu ouvir, principalmente quando eu estava na graduação, vocês imaginem assim, uma graduação de física, o tanto de matérias do ciclo básico muito abstratas, com uma matemática muito abstrata. Então, assim, para um aluno de segundo semestre que começa a ver álgebra linear, aquilo é um pouco intangível aonde aquilo vai se aplicar. Se você olha para aquilo e fala, pô, eu estou aprendendo isso aqui e tudo bem eu esquecer isso aqui no dia seguinte a fazer a prova. Então eu ouvia muito isso, assim, pô, eu tenho um problema complexo, mas eu já tenho eu plugo aqui as minhas condições todas no console ou em algum software que vocês usem na área de vocês, eu não conheço realmente, e aperto play e ele vai me dar as respostas, assim, para que é que eu vou ficar aprendendo a calcular a transformada de Fourier na mão se o meu osciloscópio faz isso com um botão? E eu acho que o perigo desse tipo de frase é porque, assim como muitas das frases perigosas, ela tem um cheirinho de verdade, mas é só isso. Se vocês estivessem fazendo um treinamento, se vocês estivessem se formando técnicos, um técnico que vai estar numa linha de montagem, é super ok que vocês aprendam a apertar o botão e olhar aonde está o pico de frequência no, no resultado. Aqui talvez vocês não viram isso ainda, então talvez eu errei um pouco a mão, mas é, aonde que vai estar, como é que vai ser a cara do espectro do seu sinal, sei lá. Mas não é o que vocês estão se preparando para serem. Então, é uma visão muito pragmática, mas nem todas as matérias que vocês vão ter são necessariamente um conhecimento utilitário, tá? Imaginem quem vai para a academia e pô, puxa ferro, não faz isso na esperança de que um dia ele esteja atravessando a rua e tenha que fazer um leg press 45 graus, tá? Da mesma forma, vocês não estão aprendendo a calcular transformada de Fourier na mão, porque vocês de fato vão calcular muita transformada de Fourier na mão quando vocês forem engenheiros formados. Só que ter passado por isso, vai criar certos músculos. Porque, no fim das contas, tanto as capacidades específicas para as quais vocês estão sendo formados, quanto a capacidade analítica, a intuição que você vai ter sobre problemas, a capacidade de olhar para um problema e elaborar a pergunta certa, de propor uma solução que faça sentido, e, sobretudo, essas duas últimas, que são a capacidade de não se enganar e a habilidade de aprender. Isso tudo vem com treinamento. E o que vocês estão fazendo é treinamento, tá? Essa é uma visão muito pragmática que eu acho que eu gostaria de ter ouvido, porque eu perdi muito tempo questionando a, a utilidade de muitas coisas, mas nem tudo porque é para ter nem todo conhecimento é diretamente utilitário. Alguns conhecimentos são para afiar a habilidade de abstração, afiar a habilidade de pensamento analítico, afiar a habilidade de conseguir pensar como um engenheiro, pensar como um pesquisador, pensar como um cientista. E pensando em mim, tá? Eu sei que
casos são diferentes, cada pessoa parte de um ponto, mas pensando em mim, que é o exemplo que eu tenho para trazer, eu não dominava as habilidades específicas para atuar como um cientista de dados. Por que é que eu consegui essa posição? Foi por causa da minha habilidade de, me virar, aprender. Eu não sabia usar a AWS, que é a cloud da Amazon, né, o serviço de computação em nuvem da Amazon. Eu não sabia usar a AWS, mas eu sabia aprender. Então, eu não precisava que alguém viesse e me instruísse, eu sabia aprender, eu já tinha passado por um treinamento aí de toda a minha vida na academia, tendo que aprender sozinho. E isso não, por favor, não minimizando a importância dos professores, mas eu acho que realmente apontando que o quanto antes vocês entenderem que o professor está ali para ajudar vocês a aprenderem e não para enfiar o conhecimento na cabeça melhor. E foi a minha habilidade de pensar, de olhar para um problema que fugia completamente de tudo que eu tinha visto. Eu estava trabalhando com física, com átomos frios ali na época do pós-doc, e de repente eu fui trabalhar com e-commerce de moda, com um problema de otimização de venda de roupa. Então, como é que, aonde que física cabe aí? Não cabe. Só que a capacidade de pensar analiticamente num problema e propor uma solução, ela vem do treinamento. E é isso que vocês estão entrando agora para fazer. Então, assim, fujam da ideia na vida real, eu não preciso fazer os cálculos para desenhar um parafuso, porque vocês não vão mesmo. Mas fazer isso agora é importante. Se fazer isso agora vai criar músculos, tá? É a ideia dessa parte aqui. Mas eu não quero me alongar muito, então vou abrir para a mesa redonda, porque eu acho que é de fato o que eu vim. Eu só quis antes passar essa mensagem, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido e teria me ajudado a perder menos tempo, sobretudo no início da graduação. Muito obrigado, Ramon. Você consegue me ouvir? Consigo, sim. Muito obrigado pela primeira introdução, pela sua apresentação. Parabéns aí por toda a sua trajetória. A gente fica muito feliz que uma pessoa como você, que sempre era pronto em ajudar as pessoas, sempre tinha um conhecimento bem interessante na época, parecia que você sabia de tudo, mas é muito bom ver você na posição que você está hoje. Eu vou fazer uma pergunta para você. Antes, vou perguntar, está todo mundo me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Aí atrás, vocês conseguem me ouvir? Bom, eu vi, durante a academia, quando eu fui passar pelo doutorado, aí em São Carlos especificamente, eu vi inúmeras pessoas, depois que eu tive essa experiência de passar aí do lado de vocês, que tinham um background de física e matemática e alcançavam empregos sonhados. Então, assim, na minha cabeça, antes de tudo, né, eu imaginaria, né, por exemplo, aqui, nós estamos no curso de Eletrônica e Telecomunicações. É um curso de engenharia elétrica focado em duas áreas, né? Tem outras áreas, tem eletrotécnica, tem diversas áreas. Então, assim, não é um curso específico de ciência da computação, não é um curso específico de bacharelado em ciência da computação. Então, e você também, né? Eu vejo você, e quando eu fiz o doutorado, vi muitas pessoas, né? Você, o Renan, o Ivan Marinho, lembro se você conhece, com certeza acho que de rosto você conhece. São pessoas que fizeram física e estão muito bem no mercado. Então, você está na Dell. O Renan Marinho, ele é líder lá na Cargill. Cargill é a maior empresa, uma das maiores empresas do mundo, venda de coisas da água. O Renan está na Microsoft. Então, assim, como que vocês conseguiram, qual que é a conexão, como vocês conseguiram chegar nessas grandes empresas que vocês estão, sendo que vocês fizeram um bacharelado que não é em ciência da computação, que é um overview aqui, mais ou menos do nosso lado, né? Vocês ainda estão bem mais na base aí da raiz das coisas, né? Como que você enxerga esse laço? Como que vocês conseguiram onde vocês estão, mesmo assim, não fazendo o curso exato de ciência da computação? Bom,
Eu acho que é muito difícil dar uma resposta que não envolva um certo elemento de aleatoriedade, de aleatoriedade. Então, assim, um grande aspecto foi sorte, tá? Um grande aspecto foi sorte de eu ter terminado a minha formação numa época em que o mercado estava aquecido. Eu acho que um grande aspecto foi sorte eu ter conseguido me aproximar de pessoas que foram muito que me ajudaram muito a me desenvolver quando especialmente na época em que eu saí do pós-doc e fui para a Dafit, eu entrei num time que realmente estendeu as mãos para mim e me ajudou a alavancar a minha curva de aprendizado. Mas eu acho que também, eu falo sorte porque, como tudo na vida, as coisas são eventos aleatórios, mas a gente pode empurrar as nossas probabilidades, né? Eu suponha, suponha que a vida fosse tão simples quanto algo binário onde você tem sucesso e não sucesso, e você vai jogar essa moeda, você ainda pode fazer o possível para empurrar suas probabilidades e melhorar a chance daquela moeda cair para o lado que você quer. Eu, na graduação, tive uma matéria inicial, no primeiro semestre de programação de computadores. Eu aprendi C lá, tá? Então, eu acho que isso me ajudou bastante, por causa que durante iniciação científica, durante o mestrado, durante o doutorado, em todas essas etapas, eu usei um monte de coisas de computação, pulei, né? Fui para MATLAB, LabVIEW, um monte de coisa diferente, mas eu acho que os conceitos ajudam bastante. E aí, deixando de lado, assim, a parte da sorte, que eu realmente acho que tive, é, o que eu fiz para me gerar empregabilidade foi exatamente ter participado de várias dessas oportunidades que a gente tem de participar durante a graduação, enfim, mestrado, doutorado, mas não que você precise ir para um mestrado, doutorado para conseguir uma carreira bacana, nada assim. Então, assim, é um pool de habilidades, sabe? Eu acho que eu fui para a Dafit sabendo pouca coisa sobre engenharia de software de fato, assim, de nível profissional de engenharia de software. Eu sabia programar em Python, mas rudimentar, sabia programar em MATLAB, etc. Mas é um pool de habilidades. Poxa, eu acho que a capacidade analítica, a capacidade de, apesar de você não saber muito bem aquela linguagem de programação, apesar de você não conhecer 20 mil tipos de modelos que você poderia criar para resolver um determinado problema, se você souber pelo menos elaborar as perguntas e iniciar a pesquisa para o lado certo, isso já é talvez mais de meio caminho andado. Acho que habilidades de comunicação também foram coisas que eu desenvolvi bastante, participando de de projeto de extensão. Eu dei monitoria logo que dava para dar monitoria. Acho que isso me ajudou bastante assim a conseguir expressar as minhas ideias, a conseguir explicar a minha linha de raciocínio. Mas no fim do dia, uma habilidade que eu acho que você, assim, que talvez nada dê certo sem ela é a capacidade de dar a cara a tapa, assim, e mandar e-mails, aplicar para vagas, sabendo que você pode simplesmente nem ter uma resposta. No fim do dia, você pode ter uma pessoa com habilidades muito úteis, e se você não fizer isso, não vai rolar. Não tenho certeza se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Eu pergunto isso porque nós aqui, nós também não somos num grupo, num curso específico de programação, né? Então, assim, qual que é a chance de alguém que está aqui na sala um dia conseguir encontrar, arrumar um emprego como você arrumou, arrumar um emprego como cientista de dados, né?
mesmo sendo um curso não especificamente em ciência de dados, né? Cara, ó, um comentário só sobre isso é assim, programação só vai se tornar mais importante, né? A, a- eu não vejo, honestamente, profissionais de tecnologia sendo efetivamente substituídos por chat GPTs e afins tão logo. Eu acho que essas coisas são e vão se tornar ferramentas úteis. Pô, antigamente a gente não, né? Eu não cheguei a fazer isso, mas antigamente se programava usando cartão de papel furado. Hoje em dia não faz mais. Amanhã as pessoas vão usar bastante modelos generativos para ajudar elas nas tarefas do dia a dia, enquanto que antes a gente não fazia mais, né? Antes a gente não tinha isso. Eu vejo mais como uma ferramenta. Eu acho que, assim, a domínio de tecnologias é algo que vai se tornar basicamente uma necessidade para praticamente qualquer área, sabe? Ah, a pessoa vai trabalhar com RH, talvez a gente precise de uma pessoa que trabalhe com RH, que saiba fazer consulta em banco de dados, assim, eu tenho que saber escrever uma query em SQL, porque é isso, assim, para esse caminho que a gente está indo, assim, tá cada vez mais esse tipo de habilidades é insubstituível. Mas não é necessário, mas não é suficiente, né? Então a gente tem uma série de outras habilidades que vocês estão no lugar perfeito para desenvolver, que é essas que eu falei mesmo, sabe? Criar as questões certas, como pensar na resolução de um problema, como fazer a pergunta certa quando você tem um problema, e comunicação, etc. Enfim, então, repetindo aquele lance todo. Todas as pessoas que eu enxergo, que eu talvez seja pelo meu convívio ali, né? Mas todas as pessoas que eu enxerguei, que eu citei nessa palestra também, né? Foram pessoas que fizeram pós-graduação, né? Obviamente, assim, se você quer ir para a ciência de dados, então faça pós-graduação. Acho que não é isso, não é isso o ponto, não é isso que vai funcionar. Mas você acha que fazer mestrado, doutorado em temas não correlatos, 100%, a ciência de dados, a programação, você acha que isso de alguma forma contribuiu para você chegar nesse emprego? Cara, 100%. Eu não imagino que eu não imagino que eu teria conseguido aqueles meus primeiros empregos não fosse essa minha experiência na pós-graduação. E não é que a pós-graduação tem nada de mágico ou que alguém vai te ensinar uma ferramenta totalmente nova, mas é muito mais tempo desenvolvendo habilidades. Aquelas habilidades, aqueles músculos que eu falei. Eu acho que eu acho que é perfeitamente possível alguém sair da graduação e conseguir um emprego e conseguir uma carreira bastante brilhante, assim, isso não vejo por que não. Inclusive eu já trabalhei com pessoas, assim, já no meu time agora mesmo tem a maior parte das pessoas não tem uma pós-graduação, mas a pós-graduação definitivamente ajuda. É um treinamento, é uma puxação de ferro em termos de saber resolver problemas, saber olhar para um problema, saber estruturar um problema, quebrar um problemão em partes que você possa resolver. É um treinamento intensivo para isso. Então, não só para ciência de dados, para um monte de coisas. Assim. Então, eu valorizo bastante. Não é necessário, mas para mim e para um monte de gente que eu conheço, teve um valor enorme. Isso é engraçado, né? É engraçado ver o quão não correlato é
as habilidades que você precisa desenvolver em algumas disciplinas super abstratas, né? O qual não correlato é com o que você pode trabalhar futuramente depois delas, né? Hoje a gente fala de ciência de dados muito, mas pode ser em qualquer coisa, assim, qualquer pessoa muito bem sucedida tem as bases muito bem firmadas, parece que é uma regra. Eu me lembro quando o Renan, eu também chamei o Renan para fazer uma palestra aqui, né? Não foi nesse evento, faz tempo que eu queria te chamar também, mas ele me disse que quando ele entrou na Microsoft, ele foi conversar com o time dele e ele falou, olha, eu fiz mestrado em tal ano, terminei doutorado em tal ano, e quanto mais essas empresas clamam que elas vão contratar sem graduação, que elas contratam qualquer essa criança superdotada que a gente imagina que não existe, né? Mas quanto mais elas dizem que vão contratar sem nenhuma especialização, mais você vai para elas, eles estão contratando gente com PhD. Então ele disse que quando ele falou isso, né, durante naquela entrevista, não era entrevista mais, né? Eles falam, eu também terminei mestrado em tal data, também terminei doutorado em tal data. Então assim, isso impacta muito. E não é por ser mestrado, talvez não seja uma mágica do método científico, né? Mas é muito mais de esforçar esses músculos que você está falando, né? Então você acha que realmente, por exemplo, você como físico, né? Eu sempre via, a gente discutia com algumas equações ali durante o doutorado, e eu sempre via que você colocava as equações no papel que você tinha visto há 5 anos atrás, parecia que você estava vendo elas na sua frente. Então assim, a sua capacidade de cálculo, física, né? Coisas, álgebra, né? Geometria, sua visualização de problemas aí 2D, 3D, você acha que isso contribui de alguma forma para desenvolver habilidades não correlatas que você vê lá na frente, por exemplo, agora, você fazendo ciência de dados? É isso? Cara, sem dúvida. Embora eu não esteja usando as equações de Maxwell na Dell, eu acho que... Pô, sabe aquelas coisas do tipo, a gente vai aprender eletricidade e aí vê lá que a tensão é um análogo para pressão e a corrente é um análogo para velocidade, aquelas coisas. Da mesma maneira que tem esses análogos entre a mecânica e a termodinâmica e a elétrica, você começa a enxergar esses análogos na curva de elasticidade para preços de um produto, não sei o quê, por causa que as modelagens, elas todas saem de uma raiz que é muitas vezes muito comum. Às vezes você escreve uma equação de taxa simples, essa equação de taxa simples, que é uma equação diferencial, tem a mesma cara no oscilador harmônico, tem a mesma cara no circuito RLC, tem a mesma cara no circuito... Enfim. Então, assim, a forma de olhar para um problema populacional ou um problema de uma descarga de um capacitor, pô, elas têm a mesma cara porque todas partem de princípios que são relativamente simples que a gente consegue elaborar. Então você tem esses análogos, assim, é muito... Você não aplica... Você não está falando que o divergente do campo magnético é zero, mas você está falando que existe algum tipo de lei de conservação em algum certo problema de negócios e... Bom, você só muda o nome das variáveis muitas vezes. E tem uma outra coisa também, né? Você fez o doutorado em um tema plural, né? Então, assim, você teve a experiência da física, fundou as bases lá em cálculo, álgebra, né? Que é o que eu gostaria de incentivar as pessoas que estão aqui, porque a grande dificuldade é, né? Quero ser engenheiro. Chego na faculdade, eu vejo cálculo, só cálculo. Então, assim, só integrais, assim. Onde eu vou usar integrais se o MATLAB, o Consol, como você disse, eu acho que nem todo mundo conhece o Consol, mas ele simula qualquer coisa física que você queira. Absolutamente quase qualquer coisa. Qualquer coisa. Você coloca lá e simula. Tá? E ele, tanto que ele serve como prova para diversas coisas de pesquisa. Mas, assim, se o Consol, né, se o MATLAB, se o Python resolve em 3, 2, 1, né, qual que é o impacto de eu estudar? Né? Então,
Assim, por isso que eu gostaria, por isso que eu trouxe aqui essa discussão, e na verdade você que teve muitas ideias também, para incentivá-los, dizer que o cálculo faz vocês, importa, o cálculo pode fazer vocês chegar como cientista de dados senior advisor da Dell. Assim, esse é o ponto. Né? Não só o cálculo, coisas básicas que vão fazer os músculos de vocês aí se esforçarem, do cérebro de vocês. Então, assim, a sua pluralidade durante o doutorado, você estudou coisas da biologia, então você tinha que pensar ali em coisas, humor, né? Então, não sei se eu vou tentar falar 100% do seu doutorado, mas talvez você possa dizer, para ficar mais claro, né? Você estudava sobre lesões, uma técnica óptica de imaginamento de lesões, então, assim, é tudo muito abstrato, né? Mas essa pluralidade, né, de mesclar diversas coisas, você acha que isso contribuiu? Ou você acha que a criatividade do engenheiro que está aqui, na vida real, aqui da Eletrônica e Telecom, por fazer parte do grupo de robótica, do grupo de aerodesign, ou por estudar história de vez em quando, coisas não correlatas. Essa pluralidade do seu doutorado, você acha que contribuiu também para você chegar na Dell? Cara, eu acho que definitivamente, sim, definitivamente. Só porque, bom, você comentou, né? No meu doutorado, então, eu estava estudando uma técnica de microscopia, uma técnica de microscopia de tempo de vida de fluorescência. Então, normalmente, quando a gente fala microscopia, a gente pensa em pegar umas lentes e olhar coisa bem grandona lá. Mas isso é só a página 1. Na microscopia, você pode interrogar a amostra de diferentes formas. Então, a gente pode, por exemplo, ao invés de jogar uma luz por cima, jogar uma luz por baixo e ver a luz transmitida e não a luz refletida. Outra forma é a gente jogar uma luz ultravioleta e olhar para a fluorescência daquele tecido e quais são as cores que ele tá que aquela fluorescência emite, né? Esse pedaço aqui, talvez do tumor, tenha uma cor diferente do pedaço que não é tumor, e a gente poderia usar isso para diferenciar. No meu caso, eu estava usando uma microscopia de tempo de vida de fluorescência, que basicamente é, para cada pixel, ao invés da gente iluminar ele com uma luz ultravioleta, a gente ilumina com um pulso muito, muito, muito curto de ultravioleta. Então, um laser que dá um pulso muito, muito curto. E o que a gente observa é, ao longo do tempo, como aquela fluorescência decai. Isso acontece na escala de nanosegundos. Então, é um pulso subnanosegundo e é um decaimento que acontece ao longo de nanosegundo ou 2 nanosegundos. Então, uma coisa bem rápida. O que acontece é que existe. Eu acho que você certamente, ao final da graduação, vocês vão estar entendendo disso muito melhor do que eu, mas existe um certo tipo de spreading do sinal, se ele faz o que era um pulso muito curto, depois que ele se propagou pelo fio, pela fibra, depois que ele foi filtrado pelo conversor analógico digital, etc., ele acaba tendo um alargamento desse sinal, e a gente precisa, na hora do processamento, compensar por esse alargamento do sinal, alargamento temporal do sinal. E aí entra um monte de matemática, assim. Então, por exemplo, uma solução muito simples para isso é quando a gente pensa nessa distribuição de intensidade de luz como uma distribuição de massa. Então, a gente faz cálculos de centro de massa para esses decaimentos, e matematicamente você vê que esse centro de massa ele tem um valor, a posição desse centro de massa tem um valor que é o tempo médio de decaimento do sinal, etc. Então, assim, a capacidade. Você. Poxa, eu nunca tive que calcular uma integral na vida para calcular de fato o centro de massa de alguma coisa. Assim, fora das matérias, né? Mas eu fiz isso para lidar com o sinal. E é exatamente uma conta de centro de massa. Então, na minha tese, eu escrevi lá o método do centro de massa. Escrevi a integral e eu calculei a integral e usava isso como uma forma de analisar meu sinal. Então, cara, é isso. Assim, essa pluralidade te dá ferramentas e você puxa o conceito de uma área para usar em outra, que talvez é exatamente isso que te dê vantagem. Porque você está num lugar. E às vezes você, por exemplo, vai estar trabalhando como cientista de dados ou qualquer outra coisa,
só que você conhece conceitos de processamento digital de sinais que você aprendeu na graduação, que às vezes quem se formou em engenharia de software não. Então você tem esse tipo de ferramenta que vai te dar vantagens, e você tem que saber explorar isso. Mas para isso, isso tem que estar gravado na alma, assim. Então você tem que seja preguiçoso e estude uma vez só, tá? Não deixa para ter que estudar de novo essas matérias muito chatas da graduação depois que você tiver com um problema no trabalho, assim, porque daí você vai ter menos tempo, vai ter provavelmente menos energia, tá? Ótimo, muito bom. Obrigado, Ramon. E aí eu queria deixar você à vontade, né? Você disse que gostaria de comentar um pouco sobre inteligência artificial, as carreiras, talvez as diferentes carreiras em dados. Então, fique à vontade para pincelar, porque aqui nós temos também a disciplina da professora Rita, que é de inteligência artificial, né? E no campus de São João da Boa Vista, né? Nós temos muitos trabalhos em inteligência artificial, né? Então, eu uso para a área biomédica, para processar imagens, às vezes sequências, mas a professora Rita, não sei o quanto que ela usa na pesquisa, mas ela estuda também os astros, né? E até o professor Ivan estuda processamento de clusters, né? Também o professor Gabriel, o professor Leandra, estuda resolver problemas em perfis de asa, no avião ali com inteligência artificial também. Então, fique à vontade para introduzir, e eu acho que você é a melhor pessoa para fazer isso, porque eu não tenho esse background mais industrial. Fiquei 2 meses só como cientista de dados, né? Só para te contar que você é um grande amigo meu, mas fiquei 2 meses como cientista de dados no Inatel, mas logo eu passei no concurso e vim para cá, e estou aqui até hoje. Então, fique à vontade, eu acho que seria muito bom ouvir de você essas diferenças, essas nuances que a gente não pode não conhecer. Claro. Bom, vou pedir ajuda, então, caso você ou a professora Rita queiram complementar, corrigir, adicionar qualquer coisa, por favor, são super bem-vindos. Mas, assim, é uma área que muda a cada semana, né? Então, surgem novos cargos, eu acho que os cargos também eles vão sendo modificados conforme o passar do tempo. Então, por exemplo, o que eu vejo muito frequentemente hoje, assim, em tipos de cadeiras que você pode ocupar, sem envolver necessariamente, não vou mencionar, por exemplo, os cargos de gestão de times, etc., porque daí eu acho que é uma coisa genérica que vai servir para qualquer coisa. Mas eu vejo muito assim, essa cadeira do cientista de dados, que é a pessoa que tradicionalmente era aquela pessoa que abria um Jupyter Notebook e fazia experimentos e olhava para as métricas e parava aí. Eu acho que essa posição ela tem evoluído, então ela tem demandado muito mais conhecimento da parte de engenharia dos cientistas de dados, então de realmente saber escrever código produtivo, de fazer testes unitários, aquela chatice toda de infraestrutura como código, essas coisas de tecnologias que super ok você ir aprendendo conforme entrar num cargo desses. Assim, eu acho que essa parte mais da tecnologia de como é que eu uso o Amazon Web Services ou o Google Cloud Platform ou Azure ou essas coisas, eu acho que tudo bem, você não precisa terminar a graduação sabendo de nada, ou pelo menos sabendo que existe, mas não precisa saber dominar, saber usar, nada assim. Mas essa é para uma posição muito mais de cientista de dados, que é a pessoa que vai fazer a modelagem, vai olhar para o problema de negócios, vai traduzir isso para uma hipótese, para um experimento, e por aí vai. Também tem essa posição do engenheiro de machine learning, que muitas vezes faz, mas não tem o foco todo nessa parte de experimentação e modelagem, mas normalmente está muito mais envolvido, está com o foco para o lado das coisas de engenharia de software. Então, é a pessoa que vai cuidar do código em produção, se a API está com um tempo de resposta adequado, enfim, né, essa coisa
é escalável, uma hora vai ter 5 vezes mais clientes num horário do dia do que no outro. Então, de madrugada, eu posso reduzir a minha infraestrutura para reduzir os meus gastos. Enfim, o engenheiro de machine learning, ele normalmente está muito mais focado nessa parte de software, de gerenciamento, mas ele também abrange a parte de modelagem e experimentação. Daí, além disso, existem. Engenharia de dados. Engenharia de dados é aquele cara que vai fazer muito mais a construção, a manutenção, o gerenciamento dos pipelines de dados. Então, as transformações. Você tem uma. Por exemplo, na Dell, a gente tem um banco de dados com muitos terabytes de informações e como é que a gente garante que a gente consiga processar essas coisas numa velocidade adequada, com confiabilidade, etc., né? O engenheiro de dados cuida normalmente desses fluxos. E aí, fora isso, tem um monte de gente trabalhando em pesquisa, então a pessoa não está lidando com problemas de negócios. Às vezes é a pessoa que está desenvolvendo o chat GPT, o modelo GPT-4o, enfim, a pessoa que está pensando nessas novas arquiteturas, pensando nesses novos modelos, nessas novas técnicas de treinamento e de como melhorar, de como enriquecer os dados, enfim, tem muito mais essa pegada de pesquisa. Daí tem um monte de área de governança de dados, de compliance, de cuidado, me foge a palavra, de privacidade. Tem várias soluções que são construídas com privacidade por padrão, então ninguém depois, mesmo os cientistas de dados, teriam acesso a nenhum tipo de informação que poderia identificar um indivíduo, né? Então, mas ao mesmo tempo, mesmo sem essas informações que identificam um indivíduo, você não perde informações matematicamente, assim, você ainda consegue criar os seus modelos tão bons quanto seriam, mesmo vendo dados embaralhados. Então, assim, tem essas áreas que eu vejo hoje em dia, mas elas estão em constante transformação. Vejo vagas que são muito mais, que são muito exatamente o meio ali entre um cientista de dados, um engenheiro de machine learning, que é o AI engineer, que tem aparecido por aí. Parece ser algo que é alguém que realmente chuta igualmente com os dois pés ali para a parte de ciência e de engenharia. Mas é meio que por aí que eu tenho visto. Tenho engenheiro, não sei como traduzir, mas engenheiro de grandes dados, né? Big Data Engineering. Esse normalmente é o engenheiro de dados, tá? Daí eles dão esse nome para dizer que você está focado em realmente mover e transformar quantidades massivas de dados, mas no geral essa é a função do engenheiro de dados. Entendi. E, por exemplo, aqui, né? Como que nós fazemos, como que o aluno aqui faz para seguir a área de inteligência de dados, seja Data Engineering, Machine Learning Engineering, como que alguém daqui hoje pode sair daqui e se preparar para esse tipo de vaga? Olha, eu acho que quanto. Bom, não vou tocar de novo a mesma faixa, que é de dizer que você deveria estudar até as matérias que num primeiro momento possam parecer completamente intangíveis, do tipo álgebra linear, porque 95% de machine learning é álgebra linear, mas se envolver, se envolver nas oportunidades que te derem a chance de trabalhar com projetos. De verdade, seja iniciação científica, seja buscar uma iniciação científica para, de fato, ter um projeto, porque, cara, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Você lê o livro do começo ao fim e depois. É como quando você vai andar de bicicleta. Você pode ter lido 5 livros sobre como andar de bicicleta. Então, se você tem a chance e você de fato anda de bicicleta, você vai estar
se posicionando já muito bem no mercado quando chegar a hora de começar a considerar essas vagas e tal. Você ter projetos, você poder falar que, olha, eu fiz um projeto na iniciação científica, tem um amigo meu que na Dafit ele foi contratado exatamente pelos projetos que ele fez na iniciação científica e que não só, naquele caso até por sorte, tinham bastante a ver com uma coisa que a gente queria fazer na Dafit, o projeto que ele tinha feito com a iniciação científica, mas também simplesmente o fato dele ter feito coisas já fazia ele ter uma noção muito melhor de ele ter feito projetos, né, de começo a fim, assim, faziam ele ter uma noção muito melhor de quais são as dificuldades, como é que se resolve, ali na hora do vamos ver, né, quando você tem um problema do tipo XYZ, como é que você pode fazer, como é que você pode identificar, etc. Então, a minha dica para vocês agora nessa fase, né, que se eu entendo bem é início de graduação, é isso, vão se envolvendo, vão sujando as mãos no que der. Ótimo. Eu vou abrir agora para pergunta, discussão. Na verdade, a ideia principal é uma mesa redonda, né? E vou abrir, pessoal, para vocês. Podem fazer qualquer pergunta para o Ramon. E o pessoal do fundo e o pessoal da disciplina da professora Rita, por favor, vocês já estão mais à frente da graduação, façam perguntas que agora é o momento. Então, poucas vezes vocês vão estar diante do Data Science Advisor, Leader. Então, assim, façam as Tem, perguntas. tem, tem meu contato aí também, fica tranquilo, estou totalmente disponível. Quem tiver o celular, vou deixar o QR Code ali enquanto ele fizer a apresentação. Por favor. Dá para ouvir daqui? Eu reproduzo. Você consegue ouvir, Ramon? Não, né? Eu não consigo entender muito bem. Eu ouvi algo, mas não consigo entender muito bem. Essas mudanças geopolíticas. Eu queria saber se você acredita que tem uma chance de a gente não conseguir acompanhar esse processo tecnológico da inteligência artificial. Ele pergunta. Ótimo. Se você não acompanhar, acho que ninguém acompanha. Mas tudo bem. A pergunta dele foi a seguinte: tudo está se movendo muito rápido, está mudando muito rápido, né? Então, de repente vem ChatGPT e muda toda a história. De repente vem o DeepSeek e cai 5 bilhões de dólares num dia. De repente muda alguma coisa. E aí transforma. Então, né, vem Transformer, todo mundo usa Transformer, é a melhor coisa que existe. De repente muda tudo e usa uma outra tecnologia. Então, quando a gente viu convolução, a gente achou que ia ficar por décadas, nunca mais ia parar de convolução. Para imagem mesmo, jamais. Não, e realmente tem convolução nos lados, né? Mas de repente muda todas as coisas. Existe uma chance, né, de nós perdermos esse fio da meada. Então, assim, o aluno que hoje está, ou o profissional, né, que já se formou, ele está se preparando para essa carreira, ele vai perder o fio dessa meada? Como que ele controla tudo isso? Como que ele consegue seguir nessa área sem se perder na sopa de letrinhas aí da inteligência artificial? Eu acho que. Primeiro, excelente pergunta, cara. Excelente mesmo. Eu acho que era um ponto que eu poderia ter trazido já por padrão até. É muito difícil hoje em dia de fugir de algum grau de especialização. Tá? Então, é muito difícil, para não dizer impossível, só por, né, que você tenha uma pessoa que domine todas as frentes. Então, cada vez mais você começa a ver cientistas que são focados em modelos de linguagem, em grandes modelos de linguagem. Pessoas que são focadas em modelagem de crédito, pessoas que são focadas em processamento de imagem. É bastante difícil que você consiga se manter à frente de todas as áreas possíveis. Então,
o que especialmente sobre coisas que estão surgindo todas as semanas, o que é importante, assim, até onde a sua atualização deve ser semanal? Eu acho que a sua atualização como profissional, né, como cientista de dados ou como alguém trabalhando numa empresa, a sua atualização deve ser semanal, não para entender a fundo a arquitetura do modelo de psique na semana que ele saiu. Acho que a sua atualização, ela deve ser a nível de entender o que aquilo é, o que aquilo não é, quais são as principais limitações, quais são as principais possibilidades que você tem. Por que o quê? Porque essa é uma área que, especialmente fora da academia, você acaba tendo muito hype, e muito hype significa que o diretor da sua área quer que você construa uma aplicação sem pé nem cabeça por causa que ele viu que saiu um modelo que faz alguma coisa, ele leu alguma matéria pela metade, entendeu de alguma forma e quer que você faça alguma coisa que não faz o menor sentido. É interessante que você saiba argumentar com esse tipo de ideias imediatamente. Então, acho que essa atualização tem que estar em dia mesmo. Mas além disso, eu acho que dá para ter um respiro, assim, dá para você também, como profissional que está trabalhando e está resolvendo problemas o dia, você não passa o dia estudando, né? Enfim, você tem um respiro para conseguir buscar tecnologias que façam sentido para problemas que você vê, que você vai caminhar para ter, ou que você está tendo, etc. Então, sim, é uma novidade todo dia, mas não acho que tenha necessidade de você estar à frente e compreendendo 100% de todas elas fora da sua especialidade. Então, corrido, mas factível, acredito eu. Isso volta um pouco também, né, na nossa primeira discussão dos músculos, né? Então, assim, se você tiver feito não só boas disciplinas de matemática ou de física ali, né, da base, mas se você tiver uma capacidade de abstração alta e tiver realmente desenvolvido esses músculos na graduação, principalmente em disciplinas como álgebra linear, cálculo, física básica, e coisas que vão servir para ter alta capacidade de abstração, né? Isso vai impactar em como você vai se atualizar lá na frente. Apesar, por exemplo, desses modelos aí saírem todos os dias, calma, as pessoas elas analisam, sai o modelo, analisam com calma. É que a bolsa de valores é muito flutuante, né? Então, assim, eu de psique ali, mas não é a realidade. Assim, você precisa parar, pensar e A, a, perdão. Pode falar, perdão. A capacidade de ler paper também. E isso é uma coisa que às vezes a gente acha que é meio inato, é um papel e você só pega e lê. Mas a capacidade de conseguir pegar um artigo científico e saber para onde olhar, para saber se quer você vai ler inteiro, né? Como é que eu vou, como é que de que forma eu vou encarar aquele abstract para saber se aquilo tem a ver com o que eu quero, com o que eu preciso ver, enfim. E isso tudo é treinamento. Isso tudo coisa que vocês vão ter que se acostumar um pouco na marra. Aprender é um saco, gente. Aprender é um saco. Né? Não tem, assim, como fazer um scroll no TikTok e se formar alguma coisa, assim. Aprender, você precisa ficar lá, você poderia estar ir fazendo coisas muito mais divertidas, mas você precisa de bunda na cadeira. É um saco, assim, tem que passar por isso. Felizmente é uma pílula doída de engolir. Pessoal, mais ou menos o que o Ramon está falando é o que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que eu faço, a gente faz na nossa área de pesquisa. Eu aplico a inteligência artificial, toda essa ferramenta, em astronomia. Eu trabalho com essa técnica. Astronomia é um campo muito vasto. Eu tenho que saber tudo o que está ocorrendo no momento da astronomia? Não. Eu vou lá naquele ponto que me interessa, que eu estou estudando, o que o Ramon falou. Nós vamos naquele ponto que nós estamos estudando e nos mantermos atualizados. Ok? Aí eu vou ler sobre aquele problema. Eu não preciso saber tudo o que está acontecendo na astronomia, não. Eu vou no ponto que eu estou estudando, no ponto onde as questões me interessam. Acompanhar tudo é impossível. Quando você tenta acompanhar tudo, você não sabe nada.
e não acompanha nada. Então, você tem que focar, isso é o que eu estou falando. Foca, tem que ter foco. Foco, como ele falou, em estudar, day paper, ver o que está saindo no momento, fazer pesquisa, não tem que estar antenado. Até você ir mesmo, poxa, eu gosto de tal área. Você não consegue acompanhar tudo daquela área, mas leia, tente se manter atualizado dentro do que vocês têm base hoje, tá? Não tenta pegar, por exemplo, você tem que ler paper ou ler uma pesquisa que você vai precisar, por exemplo, de disciplinas que você vai aprender lá no quinto ano. Não, você não vai entender nada hoje. Bom, então a gente tem que ir caminhando aos passos, como o Ramon falou, e criando músculos para você ir aprendendo cada vez mais. Eu não sei se eu falei dentro do que você falou, Ramon, mas para mim eu vejo mais ou menos como isso. Tá? Perfeita colocação, professora. Queria abrir para mais perguntas. Fique à vontade. Por favor. E agora, para a área musical, como é que está a decisão? A primeira decisão foi qual? Você está sabendo? Ir para Ótimo. Obrigado. Vou reproduzir aqui só para todo mundo ouvir. Por favor. Por que, como que foi, né? Você tomar a decisão de terminar a graduação, de ir para a academia, né? Esforçar mais os músculos, né? E como foi a decisão também depois de você sair da academia, que parece que todo mundo que se forma no doutorado, né? A gente tenta quebrar esse paradigma o quanto a gente pode, mas doutorado não é para ser docente, não tem nada com isso. Mas como foi a sua decisão de sair da área acadêmica? Você já estava no pós-doc lá com átomos frios. Como que se deu assim a decisão de você sair da academia e ir para a área do setor produtivo? Poxa, boa. Acho que a pergunta é muito legal. Bom, primeiro assim, na física, especificamente, você não faz muito, especialmente bacharelado, você não sai com um bacharelado em física com muitas opções do que fazer além de mestrado, doutorado. Para ser honesto, eu provavelmente nem pensei muito nisso. Assim, eu já queria seguir a carreira acadêmica, eu queria ser cientista, eu queria, né, aquela coisa. O que foi, eu acho que um pouco mais, o que foi um pouco mais uma decisão, um processo ali de autorreflexão e foi para deixar a academia. Claro, existia uma pressão de natureza muito prática, de que eu precisava pagar os boletos, eu estava terminando ali o pós-doc mais ou menos ali por 2019, então vocês façam as contas. Não era uma época particularmente fácil para se manter na academia, em termos de conseguir bolsa, etc. Então houve essa pressão, tá? Houve essa pressão do ambiente ali para que eu acabasse saindo da academia, mas acho na prática também eu tinha essa vontade de simplesmente ter problemas da vida real que não necessariamente teriam uma solução. É muito mais na base do se vira aí, né? A gente quer otimizar os preços dos produtos, se vira aí. Assim, pensa se tem como, talvez não tenha, e tá tudo bem, mas ter um problema e ter esse quebra-cabeças para montar, então era uma coisa que me atraía, mas foi totalmente uma decisão empurrada pela pressão do ambiente. Então, tiveram esses fatores. Ótimo. Mais perguntas? Por favor. Talvez represente isso muito aflito. Nossa, justamente nessa área de IA, quando nós somos, quando nós seremos substituídos
pela própria IA, nessa parte de desenvolvimento de IA. Ela faz sentido? Faz sentido eu dar só? Pode ser. A princípio a pergunta é assim, né? Então, assim, todo mundo que está fazendo graduação, ele se preocupa muito com como vou conseguir um emprego, será que eu vou conseguir me formar e ter um bom emprego, será que eu vou conseguir sair daqui e estar bem? Mas na IA, na inteligência artificial, né, existe um rumor de que a IA, ela pode tomar os nossos empregos. Então, assim, a gente trabalha, a gente constrói a IA, mas existe uma probabilidade de ela tomar o nosso emprego no amanhã, assim. Esse rumor, ele existe, ele deveria causar calafrios, assim. Será que nós deveríamos nos preocupar com esse ponto? Quanto nós deveríamos nos preocupar do ponto de vista... É factível essa preocupação? Como que o processo é esse tipo de preocupação? Cara, eu entendo essa preocupação, eu entendo de onde vem. E, sendo realista, eu acho que tem algumas camadas nessa... Tem algumas camadas em toda essa ideia de automatização e acabar com os empregos e tal, né? Eu acho que até para como o mercado funciona, assim, dada a forma, né, como a gente se organiza economicamente, a produção, de que, por um lado, seria interessante substituir funcionários, por outro lado, o IA não vai comprar nada no mercado. Então, tem algumas camadas das quais eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada para discutir, de como que talvez a gente não funcionaria muito bem substituindo todos os empregos, mas enfim. Agora, pensando puramente na parte de tecnologia e de capacidades, eu não vejo isso acontecendo num prazo previsível, assim. Eu particularmente posso estar errado, não sei, mas eu particularmente não vejo isso acontecendo. Eu acho que houve um ruído muito grande no mercado com o lançamento de diversos modelos e ferramentas, ChatGPT, DeepSeek, não sei o quê, várias empresas que demitiram um monte de gente, etc. Mas eu acho que essas decisões elas são muito mais baseadas em hype e especulação do que realmente o fato de que a gente vai ser substituído. E o que a gente normalmente chama de IA, a gente normalmente está falando de modelos generativos, e no contexto de hoje em dia a gente provavelmente está falando de modelos generativos de texto. Cara, eles são modelos de texto, eles fabricam texto. Talvez elas possam, e isso até já aconteceu, substituir pessoas que produzam texto, do tipo roteiristas, deve ter um monte de blog aí que é inundado de texto gerado por inteligência artificial. Então, acho que nesse sentido existe essa tentativa de substituição de algumas áreas, mas para produção assim intelectual, eu não vejo isso acontecendo num futuro previsível de fato. Assim, tem muito chão para o que o ChatGPT consegue fazer do que o que a gente consegue fazer como pessoas, assim. Então, essa é a minha visão, assim, realmente pessoal, sobre esse negócio. Não, ótimo. Eu acho que é isso. Você não vai ser substituído tão facilmente. Eu acho que vamos precisar de muitas versões de ChatGPT para ele começar a se tornar muito próximo do que uma mente humana é. Mas só se você estudar cálculo. Mas só se você estudar cálculo. Ele já estudou, ele é veterano. Ah, então tá bom.
mas o resto tem que estudar muito bem tal com matemática. E tenham como disciplina, não disciplina peso, tenham como disciplina que vai colocar vocês lá para frente, tá? Mais perguntas? Fiquem à vontade. Os calouros, por favor, perguntas? Por favor. Voltando para a parte da academia, se a gente tivesse a parte de ciência da academia, depende muito da gente. Se Se a academia tivesse feito no mestrado, doutorado. isso, se tivesse feito diferença Tá. para a posição de trabalho dele atual. Na sua posição de trabalho atual, né, ou nas suas perspectivas gerais, faria muita diferença se você fosse direto para um mestrado e doutorado em ciência de dados do que para um mestrado e doutorado mais abrangente, né, e mais básico, como você foi? Não tão básico, me entenda bem. O mestrado que você era em física, mas era coisas plurais ali, né? Faria muita diferença? O problema do contrafactual, né? É muito difícil da gente saber o que teria sido. O que teria sido se fosse diferente. Sei lá. Eu imagino que em alguns aspectos teria sido mais fácil. Eu acho que em outros aspectos eu teria conseguido colocar menos na mesa. Eu acho que vir de um contexto diferente é bom e é ruim. Você não sabe de um monte de coisas que são do contexto das pessoas que tipicamente estão por ali, porém você sabe de outras. Então, questão de como que você consegue alavancar essa experiência diferente que você tem. Mas no fim do dia, eu realmente acredito que isso pode ser um offset, mas isso pode dar um ponto de partida ligeiramente diferente no início da carreira. Mas, no geral, se você é capaz de aprender, né? Se você desenvolveu aqueles músculos, você vai conseguir progredir na carreira de maneiras mais ou menos similares. O ponto de partida talvez seja diferente, sim. Talvez você consiga um nível um pouco mais alto, um salário um pouco melhor se você está vindo de uma área de formação específica para aquele trampo. Mas para a progressão, assim, provavelmente depois de alguns anos essa diferença se diluiu já. Então é difícil de falar como teria sido se tivesse sido diferente. Só para pontuar, né? Eu acho que muitas pessoas incríveis, elas têm um background diferente de ciência da computação, fizeram isso no futuro, né? Então, assim, eu acho que isso mostra o quanto que a criatividade é aguçada por isso. Se você vai seguir sempre os mesmos princípios e algoritmos que você seguiu, você vai estar muito na frente. Se você precisa ser criativo, com certeza você vai se beneficiar de estar em outra área e estudar ciência de dados. Ele perguntou, de maneira prática, assim, né? Se a gente depende da tecnologia ou a tecnologia depende da gente, assim. Ou seja, se a tecnologia é o fruto do ser humano ou o ser humano é fruto da tecnologia. Como que você enxerga essa visão? Eu não tenho total certeza se eu entendi a pergunta,
Mas, assim, se a gente, como humanidade, depende da tecnologia ou o contrário, é algo assim? Exato. Cara, eu acho que dependência parece uma palavra muito forte. Quer dizer, tecnologia. Lascar pedra é tecnologia, né? Então, de uma certa forma, acho que a gente usa a nossa tecnologia a nosso favor desde sempre. E hoje em dia a gente está num estágio bastante avançado, né? Pô, a gente constrói processadores, constrói modelos que conversam com a gente, faz a imagem que a gente pede lá. Então, acho que sempre que a gente olha para a nossa tecnologia atual, a gente pensa que ela é substancialmente, fundamentalmente diferente de tudo que veio antes. Mas eu acho que ela é um desenvolvimento contínuo e eu vejo que ela sempre está a nosso serviço. Em certos momentos, claro, a tecnologia não está a serviço necessariamente da humanidade, mas talvez de algumas pessoas. Mas, no geral, não vejo uma relação assim de clara de dependência. Acho que uma coisa natural que a gente use tecnologia para tentar progredir. Quem foi você, por favor? Quando a gente fala de área, a gente pensa muito também na parte de desenvolvimento e pesquisa, né? Porque eu acabei, teve experiência tanto na área acadêmica quanto na área de industrial, como que está. Se as indústrias estão desenvolvendo essa área de inteligência artificial, se eles estão mais desenvolvendo, pesquisando, ou deixando para nós que somos da tecnologização trazer, né, nossas pesquisas, desenvolvimento para a área da indústria, absorvendo. O que é essa agilidade? Não? Onde que tem sido, sabe? Talvez sim. Lá tem as cadeiras. Absorvendo essa muito forte das empresas. Mas vamos lá. A pergunta dele é mais sobre a pesquisa, né? Então, você que teve uma visão aí desde do paradigma acadêmico, de pesquisa puramente, papers, lay papers, né? Foi muito bom você falar a importância para nós da leitura de um paper. Mas, por exemplo, no desenvolvimento de pesquisa das empresas, elas são simplesmente dependentes, ou seja, elas vão comprar, negociar, fazer parcerias com a universidade, vão usar, né? Então, como está o desenvolvimento de ponta de pesquisa dentro de uma empresa? Ele vai simplesmente ouvir o que a universidade fala passivamente ou a Microsoft vai publicar artigos rotineiramente? O que acontece do ponto de vista da pesquisa, né? Ó, isso varia bastante, assim, aqui no Brasil, isso existe muito com parcerias com as universidades, tá? Então, quase que principalmente, quase que só assim, então é sempre em parceria com universidades. Fora do Brasil, existem casos e casos, tá? Então, existem algumas empresas que têm áreas específicas de pesquisa, IBM, Dell, Google, Facebook, eles têm pesquisadores, têm áreas de pesquisa e tem pessoas que estão lá dentro contratadas como pesquisador. Tá? Então, mas isso acontece mais fora do Brasil. Eu tenho uma amiga que ela trabalha na IBM aqui no Brasil como pesquisadora. Mas eu sei que eles fazem bastante dessa ponte com universidades também. Então varia, é bem aberto, mas tem de todo tipo. Aqui no Brasil é bastante com universidades. Fora tem com universidades bastante também, mas também tem as pessoas, assim, empresa fechada, com os funcionários lá, trabalhando lá como pesquisadores e publicando os papers deles. Uma coisa interessante é que as coisas se completam, né?
Então, assim, muitas das coisas que a gente pesquisa na universidade não se sustentam 100% só com fomento do governo. Você pode ver pela FAPESP. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela fomenta a pesquisa, o dinheiro que ela fomenta a pesquisa, né? Ela consegue ter mais monta de dinheiro das empresas sendo investidos na pesquisa do que do próprio governo. Tudo bem que é 51%, 52%, né, 55%, alguma coisa assim, mas veja, não se sustenta. Né? Então, assim, o quanto que é importante, vira um pouco de dinheiro das empresas para consórcios com a academia, né? Então, assim, a academia ainda tem um papel muito específico, principalmente em países em desenvolvimento, mas existe essa antemão, assim, é uma via de duas mãos. Então, desde o governo tem que fundar, né, tem que fazer esse amparo à pesquisa, mas ainda assim, isso é muito realidade do Estado de São Paulo e nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, que muito dinheiro que vem até para a pesquisa, ele está em consórcio ali e ele provém, assim, de indústrias. Tá? Mais uma pergunta? Só um comentário sobre isso, desculpa, antes de ir para a próxima. Tem algumas empresas que pagam bolsa. Então, tipo assim, a empresa vai pagar bolsas de mestrado, já tem algum tipo de parceria com alguma universidade, então a empresa vai colocar, por exemplo, 3 bolsas de mestrado, uma de doutorado para uma certa área. Então, esse tipo de coisa acontece no Brasil também, assim, como além só às vezes, investimento com equipamento, essas coisas, também tem empresas fazendo esse tipo de coisa. Próximas perguntas? Quem mais tem perguntas? Ninguém? Bom, Ramon, você que está dando seu tempo aí, muito obrigado. E parabéns pela sua excelente carreira, espero que seja sempre cada vez mais brilhante. E vamos agradecer ao Ramon, parabéns aí pela apresentação, pela palestra. Pô, gente, muito obrigado pela recepção, obrigado pelo convite, Marlon. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham. Espero que tenha sido útil, espero que eu tenha convencido vocês a estudar cálculo 3, mas é verdade, assim, fazendo essa brincadeira aqui no final, mas eu acho que esse tipo de cuidado agora vai fazer toda a diferença lá na frente, faz mesmo, não é sacanagem, não. E espero ter contribuído. Eu deixei meu contato aqui. Se alguém não tiver um perfil no LinkedIn ou precisar de outra forma de entrar em contato, se queria fazer uma pergunta e não pode fazer aqui agora, pede para o Marlon. Marlon, você está totalmente autorizado a passar meu contato para quem quiser fazer alguma pergunta, pedir alguma dica, alguma coisa assim. Então, fico 100% disponível aí. Só mandar. Muito obrigado. Ramon, a palestra foi impressionante e contribuiu muito para o desenvolvimento dos nossos alunos. Eu fico muito feliz de você ter aceitado contribuir com a gente. Muito obrigado, Ramon. Foi um prazer, gente. A professora Rita também agradece. Muito obrigado. Bom, obrigado, pessoal.